Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das terças-feiras, as curas de Jesus, né? E hoje nós estamos no terceiro encontro, onde nós vamos falar do capítulo 2, que é o endemoniado de Cafarnaum, ou endemoniado, né? Olha que interessante, né? É uma grafia diferente que o autor nos propõe, né? Haroldo Dutra usa endemoniado, né? Aliás, Haroldo Dutra usa endemoniado. Olha que interessante, né, gente? São os entendimentos, né, da grafia, né? Mas olha que legal. Como aqui o nosso querido autor aqui do nosso estudo, Joaquim, ele está usando o NH, né? Então eu acredito que seja um entendimento mais novo dessa grafia, né? Considerando que o livro dele é de 2023. Mas, né, se alguém depois quiser comentar lá no grupo, não tem problema. O legal é o entendimento, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu trazer os participantes agora. Vamos mudar a nossa telinha aqui. Vamos trazer o nosso especialista da noite, nosso querido Roberto, e o nosso preceiro Benedito com a esposa Elisa. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os participantes, Tito, Elisa. Que tenhamos hoje aí um estudo bastante proveitoso e que possamos entender, né, como é que aconteciam, né, as curas do É isso aí, Benedito. Bem, isso mesmo. Boa noite a todos. É uma alegria estar novamente para estudarmos o livro As Curas de Jesus. Eu com a Elisa estamos muito felizes por estarmos juntos novamente. Elisa. Boa noite. Boa noite a todos. Legal. Gente, vamos dar uma boa noite para a turma que está chegando. Aqui, a família Trevisan foi a primeira a chegar aqui, né, junto com a Andréia. Sejam bem-vindos, todos os 4 da família Trevisan, que eu conheço, pelo menos, né? A nossa querida Wanda, a Luciana Matos, que às vezes está aqui com a gente também, e o Magela, né? Sejam todos muito bem-vindos. É o primeiro ônibus que chegou aqui. Gente, então vamos ajeitando aqui a nossa telinha. Eu acho que tem aqui uma prece já. Olha que beleza. Então, vamos deixar que o Benedito faça a nossa prece inicial. Senhor e Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas e de todos nós. Neste momento, Senhor, nos reunimos novamente em estudos e pedimos para que o Senhor esteja conosco neste momento, como em todos os momentos de nossas vidas, em todas as circunstâncias, situações, esteja também nos auxiliando no atendimento, no entendimento deste abençoado livro do nosso amigo Joaquim Bueno Neto, As Curas de Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos conectados para estudarmos esta bênção que é este livro. Que a paz de Ti, Senhor, esteja em todos os nossos corações, em nossos lares, e que abençoe a todos que estamos neste momento unidos pelo Senhor, hoje e por todo sempre. E que assim seja. Muito obrigado, Dito. Vamos adiante então, meus queridos, que o tempo passa rapidinho, né? Vamos lá. Então, deixa eu ajeitar aqui as minhas telas. É interessante que o nosso querido Joaquim ele começa comentando, né, que historicamente não se sabe de fato se essa é realmente a primeira cura, mas ela foi registrada por primeiro nos evangelhos de Marcos e Lucas. Então é interessante que no início desse capítulo, né, sem que nós
queiramos entrar em discussão a respeito disso, porque não é o objetivo, né? O objetivo é ensinamento moral, mas é interessante, né, a gente ter esse entendimento. Qual foi a primeira cura registrada por Jesus? Porque Jesus fez inúmeras curas, né? Algumas delas mereceram o registro histórico dessas curas. E interessante que, então, Marcos e Lucas, né, citam como primeira cura essa do endemoniado de Cafarnaum. Né? Então, nós vamos ler aqui as anotações de Mateus, que fala de curas de um modo geral. Deixa eu só interromper aqui e virar para cá. A Clara acabou de chegar, seja bem-vinda, direto do Bazar do Dom Bosco. Eles estão preparando o bazar para sábado, gente. Não percam lá o Bazar do Dom Bosco. E a nossa querida Denise, lá de Florianópolis também, seja bem-vinda, Denise. Então vamos lá. Segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23, e a gente vai ler aqui no nosso livro, Mateus inicia os registros nesse versículo onde ele diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Gente, só um pouquinho. Pessoal, eu não consigo ver vocês, mas alguém está com o microfone aberto, tá? Então fecha aí, por favor, porque interfere aqui. Voltando então, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O autor colocou isso até em negrito, entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Olha que interessante, né, gente? Então, a gente percebe, assim, num primeiro movimento, que essa primeira cura, Jesus ainda não estava cercado dos 12 apóstolos. Né? A gente vai ver isso mais adiante. Então, a bem da verdade, né, já falamos que a ordem é o que menos importa, o que importa é o ensinamento moral. E já adiantei, aqui eu comentei, eu anotei um negócio interessante. Assim, por que Jesus fazia as curas de preferência no sábado e nas sinagogas, né, gente? Que parece que ele estava querendo dar murro em ponta de faca, mas não é verdade. Né? Ele fazia isso para confrontar os fariseus e os saduceus, que eram basicamente os donos, por assim dizer, do templo, né? E ele queria mostrar para eles que não dá para a gente ficar preso à letra, né? Não vai deixar de curar uma pessoa porque eles guardavam o sábado. Lembrando aqui, meus queridos, que a exigência de guardar o sábado, no sentido de não trabalhar no sábado, ela chegava ao ponto que não se podia tirar água do poço, porque o fato de mexer a manivela para tirar a água do poço era considerado um tipo de trabalho, e isso era então proibido com letras garrafais que se fizesse no sábado. Então a gente vê como os fariseus naquela época eram muito presos à forma, né? Então a palavra, né? Não, o entendimento dos ensinamentos daquela época que vinham de Moisés, eles eram levados só do ponto de vista material, né? Não se pensava do ponto de vista espiritual. E vamos ver o que Kardec anotou em A Gênese, né, gente? É legal aqui que o Joaquim cita bastante essas outras obras, principalmente as obras, o Pentateuco, né, do Espiritismo, né? E lá na Gênese ele diz o seguinte: Jesus parecia tornar a tarefa de operar essas curas no dia de sábado. Deixa eu só ver onde é que eu... aqui está. Ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus quanto à observação desse dia. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das coisas da forma, porém que ela está nos sentimentos do coração. Então já era, então, como eu disse mais cedo, a forma como Jesus encontrou para confrontar, né, certos exageros daquela época.
E a Ivone acabou de chegar, vamos dar uma boa noite aqui para a Ivone. A Vânia deve estar lá no bazar, eu acredito também. Se não tiver, volta e meia está, né? Seja bem-vinda. E a Rosélia lá de Valinhos, né? Irmã da Vânia, né? Que seja bem-vinda também, Rosélia. Nossa querida Zilma também acabou de chegar. Olha que bacana, né? A turma está chegando aí no segundo ônibus. Vamos adiante, então. Então, a cura na qual falamos hoje, ela aconteceu, então, de forma rápida e na frente de todos que ali estavam naquele recinto de orações, porque foi uma sinagoga, né? Ao Jesus terminar sua leitura e esclarecimentos, porque era costume, então, alguém era convidado, né, lembrando que na sinagoga só entravam homens, né, as mulheres eram proibidas de entrar. Depois, mais tarde, parece que abriu-se um espaço para as mulheres, assim, bem longe de tudo e bem isolado de tudo, mas até então eram só homens que entravam. Então, alguém era convidado para abrir o rolo, né, e ler a escritura e fazer a sua interpretação. E naquele dia Jesus pediu a palavra, que também era possível, não precisaria só ser convidado, o fato é que alguém precisaria se apresentar para fazer a tarefa. E Jesus então se apresentou, abriu o rolo, leu, fez o seu entendimento. Então, Jesus, ao terminar a sua leitura e os esclarecimentos daquela parte da escritura que ele leu, eles não dizem qual parte é, eis que um homem se ergue do meio da multidão e exclama: Ah, quem temos contigo, Jesus Nazareno, viestes destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha que interessante, gente. Eu fico imaginando um cidadão lá meio franzino, uma voz assim reverberando dentro da sinagoga, né, de um espírito endurecido, certamente, né, e gritando lá, né, descontente com a presença de Jesus, porque talvez não concordasse com isso, né, ou talvez não quisesse se melhorar, e Jesus seria uma ameaça, né, para ele, e ele se manifesta, então, desse jeito. E a gente percebe, então, que a espiritualidade não tão boa já o conhecia, né? Porque ele chama Jesus de o Santo de Deus, o enviado de Deus. Ele sabia do motivo pelo qual ele estava na Terra. Porém, os protestos daquele obsessor de nada adiantaram, pois que lhe foi ordenado que saísse do homem. E assim fez. Então, Jesus disse para ele calar-se, né? E Kardec explica de forma simples o que é uma obsessão. Então, aqui, gente, a gente entra numa parte interessante, né? Porque está se falando da primeira cura e está se falando de uma obsessão, né? Então, Kardec vai ali na Gênesis, no capítulo 14, e ele diz assim, a gente vai ler aqui no nosso livro, que está muito bem explicado aqui, o capítulo 14. Explica-nos Kardec que a obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem a sua fonte nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência, né? Lembrando que a Gênese são os milagres e as predições segundo o Espiritismo, né? Então, lá no início da Gênese, tem toda a formação do globo. É um livro espetacular, né, gente? O Pentateuco Espírita, que são as obras básicas do Espiritismo, todo espírita deveria ler no mínimo uma vez, né, gente? Para ter um entendimento, para saber aonde procurar as informações, porque vai e volta, a gente tem que ir lá e pesquisar alguma coisa, né? Então, a gente, assim, super recomenda que todos leiam ou participem de grupos de estudo, né? Nós temos no domingo um grupo de estudo que está estudando o Livro dos Espíritos. E a Federação Espírita Brasileira tem um grupo de estudo virtual para cada uma das obras básicas. Então, se não quiser acompanhar o nosso de domingo, né? Às vezes o horário fica difícil, né? Procura lá na FEB, né? Federação Espírita Brasileira, e vocês vão encontrar lá uma série de cursos virtuais, gente, das obras básicas. E lá a turma, né? A turma tudo primeira linha. Então, aproveite. Voltando aqui para o nosso estudo, né, nós temos então um complemento bastante interessante nesse mesmo item que vale comentar. Que ele diz assim: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas
que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-lo contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde para o obsidiado a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que os mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiro. Gente, é interessante, né? Esse complemento da Gênese, simplificando as coisas de uma forma assim muito simples. Né? Se a gente manter o nosso pensamento elevado, positivo, ou melhor, se a gente deixar de pensar besteira, como se diz, de ouvir noticiário ruim sem estar devidamente preparado, né? Música de baixo teor vibratório, essas coisas, a gente deixa de abrir essas brechas por onde esses espíritos não tão bons vão tentar nos influenciar, né? Então, se houve lá uma sofrência, por exemplo, você vai ficar meio entristecido. E nesse ponto você abre uma brecha para que um espírito não tão bom te deixe mais entristecido ainda. Né? Então, é tão simples que a gente nem devia comentar, né? Mas as pessoas, infelizmente, né, as pessoas gostam desse tipo de música, né? Se você for procurar música espírita, tem menos música espírita tem menos curtidas do que músicas de baixo teor vibratório. É impressionante como as massas se movimentam na direção da baixa vibração, né? Por isso que a gente não pode se deixar influenciar, porque a porta larga sempre é mais fácil de passar do que a porta estreita. E a Vera acabou de chegar, boa noite, né? Tenhamos um ótimo estudo. A Nádia também dando luzinha, o Marcos Martins também, sejam todos muito bem-vindos. Meus queridos, e Joaquim volta então ao capítulo 15 desta obra, agora no item 33. Olha que legal. Vamos ver o que ele diz aqui para nós. A obsessão, vamos ler aqui, esse aqui está no livro, a página 21, aqui está. Deixa eu só ver em que parte que eu estou na obsessão. Espera só um pouquinho, que eu acho que eu não virei aqui. Página 21. É que eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Só um pouquinho, gente. É que eu não estou achando a minha informação aqui. Aqui a minha informação está dizendo assim, ó. Eu acho que eu acabei repetindo o slide, foi isso. Então diz assim: o codificador elucida que as libertações de perseguições espirituais como essa estavam ao lado das curas entre os atos mais numerosos de Jesus. Então, esse aqui que é o ponto, desculpem, eu esqueci de fazer a anotação ali correta. Então, é nesse ponto do livro A Gênese que a gente então tem essa informação que começa a trazer para nós uma certa estatística a respeito das curas de Jesus. Então, de fato, meus queridos, a maior parte das curas tratavam-se de perturbações espirituais. A maior parte das curas, pelo menos anotadas, né, pelos discípulos. Né? Só fazer uma parte aqui, Carlos. Ok, quase morri de susto, desculpe. Eu não estava te vendo e falei, ué, da onde que vem essa voz? Essa voz do além, né? Voz do além, é. Falando de obsessão, daqui a pouco aparece um vozeirão. Mas assim, nesse trecho aqui, quando ele diz que a maior parte das curas, né, de Jesus estavam entre as pessoas com obsessão, mas isso aí era em função muito da
da autoridade moral de Jesus, né? Porque ele conhecia, né, esses casos de obsessão. E ele percebia muito facilmente quando a pessoa estava ou não obsidiada. Então, quando ele, com sua autoridade, expulsava, né, esses espíritos maus, e aí havia, né, a cura do obsidiado, justamente em função dessa autoridade moral, né, porque ele tinha autoridade moral para isso. Além do mais, ele conhecia muito profundamente essa questão dos fluidos, né? E, além disso, o relacionamento que a espiritualidade de menor luminosidade tem, né? Influenciam as pessoas. E a estratégia que eles tinham de utilizar essas pessoas para causar, né, um ambiente não tão harmônico, né? Por isso que até hoje eles fazem assim, né? Jesus sabia disso, né? E com a autoridade moral dele, então, ele fazia essa, vamos dizer assim, expulsão, né, desses espíritos. Mas o interessante é que ele não apenas fazia o espírito se retirar do obsidiado, mas também o encaminhava para a sua reforma, né, para o seu melhoramento, para que ele deixasse de ser um obsessor. Então, ali já no primeiro caso do obsidiado de Cafarnaum, ele mesmo fala, né, que era para ele se retirar e deixar aquela pessoa, né, em paz, né? Isso por si só já faz com que esse espírito se toque, né, se ligue, e precisa melhorar. Embora quase sempre, como o próprio texto diz, a obsessão é desavenças, né, brigas entre um e outro, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, aquelas relações todas que nós conhecemos. Mas Jesus não só fazia com que esse espírito se retirasse, como também o encaminhava para o seu melhoramento. Eu achei legal isso que você comentou, Roberto, eu acho bem pertinente, sabe? Porque Jesus ele era cercado de uma equipe enorme de espíritos que o auxiliavam, né? Então, se numa reunião mediúnica existe uma equipe de espíritos que auxiliam, não seria diferente com Jesus, né? Dele ter uma equipe e certamente de espíritos de um escol bastante elevado, porque a gente sabe que a espiritualidade que acompanha a reunião mediúnica ela está na mesma vibração dos encarnados, né? Então imagine a espiritualidade que acompanhava Jesus, né? A vibração desses espíritos. Então certamente quando Jesus com a sua autoridade pedia para o espírito sair, né? No forma imperativa, né? Saia, deixe esse homem. Esse espírito naturalmente era encaminhado, né? Diferente do que acontece às vezes aqui na Terra entre simples mortais, né? Então, assim, existem outras religiões que têm a fama de expulsar, né, os maus espíritos, mas a gente sabe que só expulsar não resolve, justamente por isso, né, por esse vínculo que existe entre o encarnado e o desencarnado, né? Então, às vezes, o próprio encarnado acaba traindo novamente aquele espírito que foi, por assim dizer, expulso, acaba trazendo de volta aquele espírito para perto de si, né? Então, o tratamento tem que ser parelho para todo mundo, né? Na época de Jesus, com, né, a autoridade que ele tinha, né? Eu acho que o espírito entendia que acabou a perturbação que ele estava promovendo, né? Acabou com a brincadeira do espírito, né? Então, é uma sequência de fatos interessante, né, gente? Eu não sei se eu comentei aqui já nesse estudo, mas deixa eu trazer uma informação que esses dias eu vou contar rapidinho a história, gente, para não atrasar o nosso estudo. Mas era mais ou menos assim. O Chico tinha um amigo. Eu acho que eu comentei no nosso primeiro encontro a respeito da aura do Chico, né? Da psicosfera do Chico. Então,
Tá lá. Depois vocês dão uma olhadinha lá no primeiro encontro, porque a gente falou de fluidos, né? Então, se alguém não esteve lá no nosso primeiro encontro, dá uma olhadinha lá que está gravado no Facebook e agora também está no YouTube, né, gente? Então, quem não tiver Facebook pode assistir pelo YouTube. Vamos adiante, então? Deixa eu fechar a janela aqui. Ó, qualquer coisa, chama aí, Roberto. Nem que me assusta, não tem problema. Então, daí, aqui o Joaquim entra numa coisa. Gente, eu gosto sempre de olhar para o nosso telhado. Que eu penso assim, a gente pode até citar outras religiões, mas eu acho que o exemplo tem que vir da nossa, né? E aqui o Joaquim vem para a casa espírita, ele diz assim, né? Hoje nos centros espíritas ainda é assim, motivo pelo qual os tarefeiros precisam ser minuciosamente e continuamente bem preparados. Gente, vamos nos lembrar, né? O Joaquim Bueno Neto, ele faz parte de algumas reuniões mediúnicas na casa espírita de onde ele trabalha. Né? Ele é dialogador, inclusive, nessas reuniões mediúnicas. Então, olha a experiência que ele traz do mediúnico para nós, trazendo e reforçando o fato de que as casas espíritas precisam minuciosamente, continuamente, bem preparar os seus trabalhadores. Então, meu querido, se você tem 50 anos de espiritismo e acha que não deve mais fazer nenhum curso de passe, por exemplo, reveja a sua posição. Porque a melhoria é contínua. Às vezes um detalhezinho, um comentáriozinho durante um seminário de passe, já usando esse exemplo, pode modificar a forma de se pensar e de se fazer as coisas. Então é importante, né, que a gente esteja sempre em contínuo processo de aprimoramento, né, todos os nossos trabalhadores. E o autor cita a gente vários livros ali para consulta, o que nos remete, então, ao estudo sério de obras espíritas. Então, gente, olha só, eu até posso citar aqui para ficar marcado, deixa eu pegar aqui os livros que ele cita. Olha, ele cita aqui Desobsessão, de André Luiz, Obsessão e Desobsessão, de Suiri Caldas Schubert. É um livro espetacular do André Luiz, eu não li ainda, confesso. O da Sueli eu já li algumas partes, já usei em palestra, ainda não li inteiro. Diálogo com as Sombras, que é outro livro espetacular que eu também não li. Olha só, tem coisa para a gente trabalhar, né, gente? Do Hermínio Miranda, gente. Olha, são autores clássicos, esses aqui que eu cito. Só para complementar isso que você estava falando, Carlos, a respeito do comprometimento, isso é um comprometimento, né, que o espírito assume com a casa espírita. Vale lembrar que Jesus, ele tinha essa autoridade para fazer sozinho essa, vamos usar o termo expulsão, né, dos maus espíritos, do obsidiado. Mas nós, sozinhos, por si só, não temos essa condição moral para fazer. Simplesmente, eu, Roberto, vou lá e expulso um espírito de um obsidiado. Não tem essa condição moral. Nenhum de nós ainda tem, como Jesus aqui. Então, é preciso que no centro espírita se tomem esforços, né? Você, numa sessão de desobsessão, você precisa, além dos médiums, você precisa também daqueles que fazem a sustentação, daqueles que mantêm a psicosfera saneada, para que aquilo ocorra, né, de forma relativamente tranquila, né? Porque haverá perturbação, com certeza, a gente sabe disso. Na questão do passe, né, também é preciso que haja essa comunhão, né, de sentimentos, para que no passe haja efetividade para com aqueles que lá vão em busca de auxílio, né? Então, é preciso que tenha-se esse comprometimento,
além dos seus comportamentos, dos seus hábitos, dos seus cuidados, né, com os pensamentos, com as palavras, enfim. Então, é um processo que exige muito regramento, né, exige muita disciplina. Por isso, é difícil, né, você encontrar uma unanimidade dentro de uma casa espírita, por isso. Pela diversidade das pessoas e pelas condições, né, das pessoas, enfim, para que isso tenha resultados bem mais positivos. Essa que é a importância, né, Roberto, do trabalho em equipe, né? Então, olha que legal, né? É um ensejo para a gente trabalhar junto, né? Mas para que a gente possa trabalhar junto, a gente precisa ter um entendimento único, né? Então, assim, eu já vi situações, por exemplo, em que o cidadão estava aplicando o passe, colocando a mão, por exemplo, atrás da cabeça da pessoa e alguém pegou na mão do passista e pôs para cima. Primeiro que não deve pegar no passista, porque tira a concentração. Depois, se a mão está embaixo ou está em cima, o passe está acontecendo de qualquer jeito, porque a gente pode aplicar o passe apenas com o olhar, né? Então, esses atavismos, né, eles acabam atrapalhando um pouco a atividade. E às vezes são pessoas que não têm ainda o estudo necessário para compreender a forma, né, como o passe acontece, né, já que a gente está falando especificamente do passe, mas isso serve para várias atividades, né, como, por exemplo, a irradiação. Né? É por isso que é importante, né, o trabalhador espírita estar sempre participando de cursos, de treinamentos, de palestras. Porque você pode, como você falou, você pode passar 50 anos dentro de uma casa espírita, mas às vezes uma palestra muda a sua maneira de ver aquilo que você pensava. Então é sempre importante isso. E muda para melhor, né? O Dito estava mostrando a capa de um livro ali, Dito, que livro que era que você estava que eu não consegui ver. Muito bem. Com quem tu andas, né? Perguntas e respostas sobre obsessão e desobsessão. É uma mesa redonda, né? Feita por Hermínio Correia Miranda, Jorge André dos Santos e Sueli Calda Schiller. Então, é um livro aparentemente fino, mas, porém, rico, um grande conteúdo para se estudar, para todo aquele que precisa orientar alguém, né, e trabalhar no mediúnico, como dialogador, como na questão de desobsessão, né, e de qualquer tipo de auxílio a alguém que esteja em desequilíbrio. Eu recomendo, é um bom livro, eu ainda estou estudando, já estou aqui quase no final, mas é incrível, é um livro fino, porém um conteúdo incrível, muito bom. O nome é Com Quem Tu Anda. Comprei lá na Federação Espírita. Olha só. Legal, muito obrigado bom. Pelo registro aí, Tito. Tranquilo. Olha aí, mais livro para a gente ler, né, gente? Olha aí, que bacana. Vamos adiante, então. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui, só para pegar o fio da meada, porque a gente vai falar um pouquinho até sobre passe aqui. Ó. Importa lembrar que nem sempre é possível identificar se o componente em questão é obsessivo ou doença física. Jesus sabia disso, né? Por causa por conta do seu conhecimento, né? A sua visão, que é muito além da nossa, né? Então Jesus sabia, mas a gente, lá, por exemplo, no atendimento fraterno, não tem como identificar. Então, olha que interessante essa questão do componente obsessivo ou doença física. Daí a necessidade de estarmos atentos e instruídos para as tarefas que nos são solicitadas. Então, nem tudo é obsessão, né, gente? Nem tudo é doença física. E pode ser um pouco de cada um. E é muito difícil de identificar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, principalmente no atendimento fraterno, né, para não inventar moda lá, não querer dar passe em espírito ou coisa assim, porque, né, não inventa moda no atendimento fraterno, né? A gente tem que contar com a espiritualidade para seguir em frente. Vamos lá.
Então, quase sempre, ele diz assim, quando trata-se de perturbação espiritual, quase sempre a cura é rápida, pode ser feita à distância e sem auxílio de medicamentos. Olha que interessante, né? Então, assim, se o embasamento for suficiente para que essa perturbação espiritual, né, seja afastada, então a cura é rápida, no sentido que você não precisa ficar tomando medicamento e tudo mais. Né? Mas como a gente não sabe, né, a gente não vai interromper logo a medicação do médico da terra, muito pelo contrário, né, a gente vai incentivar o paciente a continuar tomando, mas esse paciente vai se sentir bem melhor a partir do momento em que for realmente uma perturbação espiritual, e a espiritualidade superior vai desligando então esse espírito da pessoa, desde que ela também permita esse desligamento. A situação é meio complexa, né, gente? Não dá para a gente tratar num encontro só sobre isso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta ali, a gente pode esclarecer até lá no nosso grupo de WhatsApp. E na sequência, então, mas para que isso se suceda desta maneira, é preciso, vamos ver o que é preciso. Aqui temos, opa, só um pouquinho, é preciso, deixa eu ver onde eu estou. Para tanto, é imprescindível que a casa de oração possua sólido respaldo da espiritualidade, trabalhadores que sirvam de intermediários entre o mundo espiritual e o material, os chamados médiuns, com boa formação doutrinária e moral, além de acentuada educação de suas faculdades e tarefeiros preparados para o diálogo com o invisível, dotados pelo menos de bagagem doutrinária consistente, familiaridade com o Evangelho, autoridade moral, fé, amor e muita boa vontade. Gente, parece assim que é um arcabouço de tantas coisas que nós nunca vamos conseguir alcançar tudo isso. Mas a gente precisa entender que a gente não constrói a casa começando pelo telhado, né, gente? Então, se está iniciando na doutrina espírita hoje, como diz Emmanuel, se você já tem uma semana no espiritismo, você já pode ajudar com a bagagem que você tem de uma semana. Né? Então, você não vai participar de imediato de uma reunião mediúnica ou sair fazendo palestra. Né? Vamos lembrar do Divaldo, quando ele tinha 18 anos, né? Ele só não faliu na sua primeira palestra porque ele foi auxiliado por Humberto de Campos. Né? Senão ele ia passar vergonha mesmo, porque é bem diferente você estar sentado assistindo o palestrante quando você vai atrás do púlpito e olha para todo mundo te olhando. Você sente a energia do público e essa sensação, às vezes, simplesmente dá um branco no palestrante e ele esquece tudo. Então tem todo um treinamento, tem todo um entendimento, um estudo para que se chegue a ser um palestrante. Como tem todo um estudo, um treinamento para que se chegue a ser um trabalhador de reunião mediúnica. Né? Então as coisas têm que ser feitas aos poucos. A Ade deu boa noite, Ade, boa noite, Esther. E a Luciana escreveu lá, estudo, disciplina, disciplina. É isso aí mesmo, Luciana. Vamos deixar marcado aqui para a gente não esquecer, né? Estudo e disciplina são duas coisas importantíssimas, né, gente? Porque sem disciplina a gente não estuda. A gente esquece do estudo, a gente começa e não termina, né? Então a gente precisa ter disciplina. Toda terça-feira tem estudo às curas. Eu não vou marcar festa, não vou marcar nada para esse horário, porque eu vou estar no curso. Então a gente vai se disciplinando. Muito bom, Luciano. Então aqui lembremos, contudo, que as obsessões alcançam também as instituições. Isso é interessante, gente. Muito importante a gente pensar sobre isso. Na política, nas empresas, nas casas de oração, vocês acham que não tem influenciação espiritual não tão boa em casa de oração? Depende da vibração dos seus trabalhadores. Lembra que nós falamos mais cedo que a espiritualidade que comparece na reunião mediúnica tem a vibração do grupo encarnado. Então vamos pensar uma coisa exagerada, aquele grupo encarnado, eles querem fazer o mal, que tipo de espíritos eles vão atrair? Aqueles que gostam de fazer o mal, que se comprazem com isso.
né? Naturalmente, eu nunca ouvi falar de uma casa de oração que fizesse esse tipo de coisa, né? Mas é só para a gente entender que existem os dois lados, né? Quanto mais harmonizado for esse grupo, sem picuinhas, sem discussões, com entendimento entre eles, mais elevados são os espíritos que comparecem. Então, a gente percebe na política, obviamente, né, gente? A espiritualidade não tão boa atua de forma enorme. Basta que a gente assista o jornal vendo a configuração do aborto fazendo parte da Constituição na França, né? E foi feita uma festa ao redor disso. Então, por aí a gente vê o nível de influenciação da espiritualidade não tão boa, né? Que acontece. Então, aproveitando-se esses espíritos das brechas que encontram nas subpersonalidades dos participantes desses grupos para influenciar e causar desordem. Somos ainda vulneráveis devido às nossas imperfeições, mas lembremos que Deus nunca nos desampara. A misericórdia divina está sempre presente e juntos somos fortes como um feixe de varas, assim como o Roberto comentou, né? Nós somos um grupo, né? Jesus era sozinho, mesmo assim, não era totalmente sozinho, mas ele dava conta do serviço, né? Se precisasse fazer sozinho. Ele tinha uma equipe para trabalhar. Se Jesus tinha uma equipe para trabalhar, por que na casa espírita nós não podemos ser uma equipe, né, gente? Aquela coisa de eu-equipe, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que acabar com isso. Né? Amparando uns aos outros, nos fortalecendo e nos protegemos. Amparando uns aos outros, nos fortalecemos e nos protegemos. Chegará o dia em que, pelo nosso exemplo, levaremos luz a esses irmãos sofredores que ainda deambulam pelos vales das sombras. E aqui, meus queridos, vale a gente fazer uma reflexão. Assim como aquele espírito, sabemos verdadeiramente quem é Jesus? Confiamos em seus ensinos libertadores? Olha a frase que está parada no slide, né? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então vale a pena a gente pensar, né, gente? Será que nós sabemos de fato quem é Jesus? Nós conhecemos de fato os seus ensinamentos? A gente precisa refletir sobre isso. E Joaquim finaliza esse capítulo esperançoso, ele diz assim: dia virá, e não há dúvida disso, em que tanto tais adversários do Evangelho quanto nós reconheceremos que não faz sentido mantermos distância do roteiro da Boa Nova e que viver a mensagem do Cristo é o único caminho para o tratamento do espírito imortal. Gente, é muito bonito, né, esse slide aqui, esse último, né, porque o Joaquim está sendo bem consolador, né? Então a gente não deve desistir. E agora vamos abrir oficialmente a palavra para o nosso especialista, Roberto. Não sei se o Roberto já não comentou que ele ia comentar, mas pode completar mais alguma coisa para nós aí, Roberto, por favor. Esse estudo, na verdade, ele tem uma configuração um pouco diferente daquela que nós fizemos ano passado, que era Jesus no Lar, e é algo que a gente muitas vezes vivencia as situações que ele coloca aqui no livro. Né? Então, essa vivência da casa espírita, essa necessidade do estudo, essa procura, né, por novos conhecimentos dentro da doutrina espírita e até mesmo fora dela, porque veja que interessante, dificilmente você ouve falar, né, dentro da doutrina espírita, como ensinamento, sobre política. Não existe isso. Né? Mas aqui ele cita a política porque ele diz que é nesse meio em que é semeada a discórdia, por exemplo, e a tirania. E veja só como isso é tão atual que olhe para os nossos dias, né? O que nós estamos vivendo, não apenas em termos de Brasil, mas em termos de mundo. Né?
Ele fala das relações mercadológicas, né, onde esses espíritos fomentam a ambição, o egoísmo, né, aquela história do quanto mais tenho, mais quero. Nas religiões, né, nas ciências, que se estabelece orgulho, a vaidade, né, eu sou o maioral de todos, né, eu sou aquele que tem mais conhecimento e tal. Fala sobre dogmatismo, intolerâncias. Então, veja, é um estudo bem atual, bem recorrente, né? Porque volta e meia a gente está se pegando em situações assim. E aí é preciso que a gente tenha uma certa estrutura, né, doutrinária para a gente saber como lidar com isso. Né? Assim, a gente corre o risco de, como disse no popular, de descambar para o outro lado. Então, É bacana, né, Roberto, essa conexão com a realidade, porque isso falta, às vezes, para muitos de nós, né? A gente não consegue colocar os ensinamentos de Jesus em prática, porque às vezes a gente acha que Jesus está distante, que aquilo vai ser uma coisa que vai ser alcançada um dia, mas ela pode ser alcançada já, né? Porque a gente vivencia isso o tempo todo, só que com outros personagens, né? E é uma coisa que o autor do livro aqui, o Joaquim, ele diz o seguinte: por incrível que pareça, sabe que o mestre representa o alvo da vida, né? Quando ele diz, bem sei quem és, o santo de Deus, é preciso que a gente tenha esse foco de que Jesus não é uma coisa inalcançável. Ele está aqui, do nosso lado. Basta que a gente pense nele, que a gente chame por ele, clame por ele. Se ele veio há 2000 anos e poucos atrás, aqui para a Terra, encarnou entre nós, hoje ele não precisa mais disso, mas a sintonia que ele tem com esse planeta é uma sintonia com cada uma das almas que aqui estão. Então, quando a gente recorrer a ele, nos momentos que a gente julgue necessário, e quase sempre é necessário, né? Basta que a gente tenha essa claridade, né? Essa cristalinidade, né? E ver que Jesus, ele não está distante de nós, ele está do nosso lado. Muitas vezes nós é que afastamos eles de nós. A gente não se conecta, né? Olha aqui, a Esther está dando uma dica do que a gente pode fazer, olha só. Não esquecer a nossa reforma íntima, né? Porque somos influenciados a todo momento, então depende de nós afastar esses supostos obsessores com a nossa transformação moral, né? E assim, e isso é fácil da gente perceber, né? Como que a gente faz isso? Basta que a gente sempre faça, ao final do dia, uma regressão, né? Desde a hora que a gente acordou, levantou, o que a gente fez naquele dia, né? O que a gente pensou, o que a gente disse, como a gente agiu, né? Então, é dessa forma que a gente busca a nossa reforma, nosso melhoramento. Mas é isso, eu acho que o comentário que eu queria fazer, eu fiz durante a exposição aí, a tua condução. Acho que tá bem feito, tá de bom tamanho. Eu acho que tá legal, né? Eu me lembro, né, quando, para quem não participou do Jesus no Lar, né, que está gravado também aqui na nossa página, nós tínhamos a figura do especialista, mas ele era o especialista, entre aspas, né, que a gente brincava, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a gente lia o Jesus no Lar, e daí o especialista buscava lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que havia uma transversalidade, alguma coisa assim. E era um espetáculo, né, gente? Só que aqui a transversalidade está na Gênese, está no Livro dos Espíritos. Então aqui a figura do especialista é um pouco mais trabalhosa, né? Porque tem mais obras para ter, né? Mas às vezes é uma experiência prática, né, que ajuda. Eu não diria trabalhosa, mas é mais enriquecedor.
porque neste livro, neste estudo que estamos fazendo, a gente tem um subsídio muito maior, né? Porque ele cita as obras, o título, a referência, e aí a gente vai buscando sempre. Eu, quando comprei o livro, né, As Curas de Jesus, eu logo de cara, assim, li 2, 3 capítulos, eu vi que quanto mais a gente vai lendo, mais a gente quer se aprofundar naquilo, porque a gente vê que realmente a gente é leigo no assunto, né? A gente não sabe nada. Não, e o quanto dá para explorar, né, gente? Essas curas de Jesus, gente, é tanta informação que tem ali que fica até curto o nosso estudo de 45 minutos. Já estamos com 50, né? E dá vontade de continuar comentando. Me diga uma coisa, Benedita e Elisa, vocês querem comentar alguma coisa antes da gente encerrar? A Elisa já disse que não. A Elisa está com fome, já quer ir jantar. Para não estender muito, né, porque já é avançado a hora do estudo, né? Mas Jesus é tudo em nossa vida e em nossos corações, não tem jeito. A nossa vida só faz sentido e só temos alegria, felicidade plena com o nosso Senhor conosco, né? Então, como bem disse agora há pouco o Carlos e o nosso amigo também, e que me faz lembrar de uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que mais vale 10 homens por um ideal comum do que 100 que não se entendem, né? Então, o estudo, todos os estudos, né? E que nada acontece por acaso, tudo nos foi chegado, encontrou um meio de chegar até nós, não por acaso, né? Já é nos trazido que o Brasil é pátria do Evangelho, é assim, entre aspas, né, um grande hospital, né? E que aqui todos nós reencarnamos para justamente aprender como se deve seguir o Cristo Senhor. Então, tem muito estudo pela frente e está sendo muito bom para nós. Agradecemos com todo o coração. Muito legal, é isso mesmo, né, Dito? Vamos seguindo em frente, né? A Esther está dizendo aqui também que aqui é feito um banquete que alimenta o nosso espírito. E a Luciana falou ali que dá para a gente ler a Gênesis junto, né, gente? Olha, tem bastante informação aqui mesmo. Meus queridos, então, olha, nós estamos aqui com 53 minutos, né? Eu vou virar a figurinha do Jesus. Então eu vou fazer a nossa prece final, enquanto, se o pessoal quiser escrever alguma coisa no chat, a gente pode depois disso comentar. Então nós vamos agradecer. Momento de expressarmos a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para estudarmos não apenas as suas curas, mas os seus ensinamentos contidos nas suas curas. Possamos introspectar essas lições e, principalmente, colocá-las em prática nas nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos rodeia em nossa caminhada, agradecemos a Jesus pelos seus ensinamentos e nosso agradecimento especial ao nosso Pai Maior que nos deu a vida. Então, que a paz, a harmonia e a proteção de Deus estejam sempre com todos nós. Que assim seja. Meus queridos, quer se despedir, Roberto? Ou na ordem que está aqui na telinha, tá? Só dizer que, como a gente já pedia o ano passado, né? E essas pessoas que estão nesse grupo de estudo, que elas também se apresentem para comentar a oração, porque estão
participando, fortalecendo esse grupo. Não precisa ter vergonha de falar, porque ninguém é douto em nada, mas a gente gostaria, sim, de ouvir outras cabeças pensantes, né? Outras visões e opiniões também. Então, que as pessoas, elas participem, se apresentem, para que a gente possa ter aí um estudo mais enriquecedor, né? E agradeço pela atenção de todos, agradeço a você, Carlos, Benedito, a Elisa, que estiveram aí conosco. Possamos ter sempre aí essa disposição para o trabalho e participação. Que assim seja. Elisa? Já começou por mim? Bem, só quero agradecer, né, de estar mais uma vez agora retornando aos estudos, né? E essa oportunidade da gente estar aqui todos juntos novamente e estudando o nosso mestre maior, né, Jesus, que é nosso caminho, verdade e a vida, né? E cada vez que a gente entra, né, no estudo sobre a vida de Jesus, mais a gente vê o tanto que desse amor, né, que ele trouxe para nós e continua entre nós, né, até hoje, nos ensinando muito. Só tenho a agradecer. Muito legal, Elisa. Dito? Eu também só tenho que agradecer, né? Na realidade, esses estudos nossos, verdadeiramente é o famoso pão espiritual, né? É o pão espiritual do nosso mestre dividido conosco. Então, gratidão, se fosse resumir em uma palavra só, né? Gratidão eterna. Obrigado, Dito. Agradeço também, né, gente, a todos que participaram, né, aqueles que vão nos assistir mais tarde, né. Agradeço aqui ao Roberto, a Elisa, o Dito, que se propuseram a ganhar bônus hora dobrado, né, nos ajudando na atividade, né, porque, sabe, gente, o estudo só existe se tiver quem estude junto, né, porque sozinho a gente estuda em casa, ali não precisa de live, né. Então, é importante a participação de todos, reforçando o que o Roberto falou, né. É importante que todos participem da prece, do especialista, não tenham medo de errar, porque é um estudo, né, gente? Então, não é um seminário de especialistas em espiritismo, então é um estudo, a gente pode ir corrigindo as coisas, a ideia é essa, né? Então, vamos lá, todo mundo participando. Gente, um beijo, um abraço bem apertado e até a próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.